Bom dia. Excelentíssimo senhor Fernando Luiz Albuquerque Faria, advogado-geral da União Substituto, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da AGU aqui presentes, senhor professor Joaquim Falcão, diretor da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, nosso parceiro aí permanente, senhor Pablo Cerdeira, professor da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, coordenador de pesquisa da Pesquisa Suprema em Números, demais autoridades presentes, ministro Adilson Vieira Macabou, desembargador convocado para o Superior Tribunal de Justiça, conselheiro Felipe Locke, do Conselho Nacional de Justiça, professor Pedro Alparmovai, da Fundação Getúlio Vargas, no Direito do Rio, senhores magistrados, senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores, não é apenas uma honra receber ilustres autoridades e professores, mas mais do que isso, eu considero de extrema importância, não propriamente para o Supremo Tribunal Federal, mas para a sociedade brasileira, o objeto deste pequeno encontro, deste evento, em que vamos comentar as pesquisas levantadas pela Fundação Getúlio Vargas sob a coordenação do professor Joaquim Falcão, e que vamos complementar com alguns dados do próprio Supremo Tribunal Federal, para demonstrar realmente que nós estamos numa crise permanente, cuja origem se perde no tempo, porque desde que meus olhos alcançaram a mesa, eu sempre ouvi falar que nós estamos com esse problema, que é o problema da prática inefetividade da justiça, dada a dilação dos processos. E, sem mais, eu vou passar a palavra ao professor Joaquim Falcão, que vai fazer a exposição substancial do nosso encontro. Ministro Peluso, agradeço a sua gentileza de nos receber aqui, o apoio que o senhor tem dado às nossas pesquisas. Agradeço também a doutor Fernando, aqui representando a AGU, 3 homenagens profissionais e de coração. Meu colega de faculdade, Adilson Macabou, que está aqui, e meus colegas de conselho, Felipe e Técio Lins e Silva, que estão aqui também. A apresentação vai ser uma apresentação conjunta. Eu e o Pablo, nós coordenamos essa pesquisa. Ministro, como é pesquisa estatística, tem muito de números, tudo, nós viemos armados. Nós viemos com Flávio Coelho e Renato Rocha, que são nossos colegas da FGV. Esse projeto agora é um projeto do Centro de Matemática. Então, nós temos um grupo de matemática, queremos avisar logo, estamos armados, e ao lado de um grupo de direito que aqui está. Uma palavra só inicial, esse Supremo em Números, ele é um projeto. E a cada 4 meses nós vamos liberar um relatório. Esse primeiro relatório chama-se o Múltiplo Supremo, onde a gente toca nesse assunto de recursos e do acesso ao Supremo. O próximo, os 2 próximos também são temas que eu acho que a sociedade vai gostar. É o Ministério Público e o Supremo, e os Estados e o Supremo. Então, dentro de nós vamos estar trabalhando esses dados sempre aqui. Eu vejo também aqui um representante do Norte e Nordeste brasileiro, doutor Adonis, que está aqui, Pedro também, a Movai. Pablo, então, esse é o primeiro relatório de um projeto que é permanente. E aí ele se desdobrará de 4 em 4 meses com o relatório. Obrigado. Bom dia. Vou fazer uma apresentação aqui uma introdução do primeiro relatório e dizer que dados que a gente está trabalhando, está em cima do que a gente está trabalhando.
Vamos lá. Os dados são de 1988 até 2009, que a gente tem nesse banco. Eles incluem 1.222.102 processos, 1.588.000 assuntos, 13 milhões de andamentos, quase 14 milhões de andamentos, 239 advogados, 1 milhão de partes, ou seja, um banco bastante volumoso, proporcional ao trabalho, ao volume que o Supremo tem trabalhado esses últimos anos. Desses dados, um primeiro ponto que chama muito a atenção da gente é o número de andamentos. 13.789.000 andamentos em 21 anos. Andamento é importante a gente ter isso em mente. É cada passo que o processo dá. Então, é a forma mais precisa da gente medir o que um tribunal está fazendo ou não. Processo, um tribunal pode ter um número enorme, o processo pode ficar parado, ele pode ter um número pequeno, mas trabalhar muito em cima desses processos. Então, a primeira constatação que a gente faz ao olhar esse banco de dados é esse volume de andamentos. Agora, a gente precisa contextualizar isso daqui. O que são 13 milhões de andamentos em 21 anos? Para a gente ter uma ideia, só para a gente ver o quanto isso vai representar de trabalho para o Supremo, são 656 mil por ano, 2.526 por dia, em média, andamentos, tá? 316 por hora. No tempo dessa nossa apresentação aqui, se levar 1 hora, o Supremo vai ter feito 316 movimentações nos processos, na média dos últimos 21 anos. 5,26 por minuto. Desde que eu comecei a falar, já vários processos devem ter se movimentado por aí. E como é que esses processos chegam ao Supremo? A gente tem classes processuais, são os tipos de processo, né? Como os processos são agrupados. A gente separou isso em 3 grupos. Um, que é a Corte Constitucional, composto por essas classes que estão aí, tá? Ação declaratória, são as ações de controle concentrado de Constituição. A ordinária, que a gente colocou os processos de competência originária e mais alguns que não se enquadraram nessa terceira classe, que é a recursal. São os processos agravos de instrumento, recursos extraordinários. Tá? A gente colocou aqui só esses recursais de massa. Dessas 52 classes que o Supremo tem, 37 ainda estão em utilização desde os últimos nos últimos 2 anos, né? 3 anos até agora, mas nos 2 últimos anos da análise, 37 ainda estão em uso. Eu, honestamente, não conheço nenhuma outra corte no mundo que permita o acesso de tantas formas diferentes. Tá? São os agravos de instrumento, recurso extraordinário. Quer dizer, nesses últimos 21 anos, teve 52 maneiras de você chegar até o Supremo. Essas maneiras se reduziram com o correr da mudança legislativa e da interpretação. Hoje temos ainda 37 portas de entrada. Só isso aí já explica a carga de trabalho e a facilidade de acesso ao Supremo. Nós pesquisamos em outros países, eu acho que nenhum país tem 37. É uma casa que você tem que fechar as 37 portas todo dia de noite, e que é complicado. Imagina uma casa com uma enchente de processos, uma chuva dessas, 37 portas. Bom, agrupando os processos, fazendo uma pesquisa nesse banco de dados, a gente começou a buscar algumas variáveis que mudavam e que caracterizavam grupos de processos. A gente encontrou 3 grandes grupos, tá? Que são aqueles 3 que a gente mostrou ali. Nós demos o nome a esses 3 grupos de persona constitucional, que é quando o Supremo está atuando como uma corte de controle da Constituição, de controle concentrado da Constituição. A persona ordinária, que é quando o Supremo está tratando de processos comuns, né? Todos eles envolvem a Constituição, mas aqui são os processos que não são aqueles processos que têm repercussão para toda a sociedade, não são os processos, as ADINs, as ADCs, etc. Exemplo desse é improbidade administrativa de membro do Congresso Nacional. Por exemplo. Aliás, o ministro Fux mencionou isso, porque é uma situação onde a gente não tem o duplo grau, a gente tem apenas o primeiro grau, o único grau de julgamento. E a persona recursal, que é onde colocamos aqueles processos da repercussão
os processos de recurso extraordinário e agravo de instrumento. A gente vai ver o porquê disso. Processos da Corte Constitucional somaram 6.199. Da ordinária, 95 mil. Recursal, mais de 1 milhão. Tem, na proporção, 0,5% de processos constitucionais, 7,8% ordinários e 91%, quase 92% de processos recursais. Foi isso que o Supremo julgou nos últimos 21 anos. Talvez fosse bom sublinhar que o recursal também tem o seu ponto constitucional, mas é uma via diferente porque julga o caso concreto. Então, é como se nós tivéssemos escolhido as duas vias, a alemã, que é o em abstrato, e a americana, que é em recursal. Mas isso já dá... A atitude nossa aqui, e nós vamos parar, tudo é como um médico. O médico, quando você chega no médico diz, o que você está sentindo? Aí depois o médico lhe examina, tanto que a gente está examinando, aí pede umas análises. Só depois é que receita, diz o dever ser. O dever ser é com o ministro Peluso, quer dizer, a gente vai até fazer um diagnóstico, a gente vai apenas mostrar isso aí tudo, e é para a comunidade, os juristas, o Congresso Nacional discutirem, mas aí discutirem com base em dados reais, né? Bom, outra característica diferente entre essas cortes são os andamentos até o arquivamento. Quantos passos um processo dá aqui dentro até ser arquivado? A gente viu que existe uma diferença grande aí. Os processos constitucionais, com uma quantidade grande de passos, os ordinários com uma quantidade menor e os recursais menos ainda. 10 andamentos em média até que sejam arquivados. É compreensível, né? Se tem 92% dos processos que são recursais, os ministros não têm condições de dar a mesma atenção e a quantidade de assuntos nos recursais também é muito mais concentrada em números pequenos de assuntos, exigindo um menor trabalho dos ministros. Mas o que isso mostra é um primeiro ponto que pensar sobre o Supremo aponta. Quer dizer, o recursal, por ter poucos andamentos, mostra que é um recursal de massa. Então, o Supremo é um tribunal que fazendo uma comparação, esse trabalho é feito por mim, Pablo, e cada relatório nós convidamos um pesquisador. E o pesquisador nesse trabalho foi Diego Werneck, que é um doutorando de Yale, que está chegando agora e se junta a nós na FGV. Ao dar só 10 andamentos, etc., mostra que o Supremo é um Supremo de massa, que é o mesmo procedimento americano, de caso por caso, mas lá você julga um caso sem ter que julgar a massa do conjunto de casos. Aqui não. Aqui a gente mantém a linha de um Supremo que protege direitos individuais iguais, e aí dentro de um processo de massa. Então, o que ocorre? Ocorre, primeiro, que este ponto que eu quero chamar a atenção. E isso, o Supremo já encaminhou soluções com repercussão geral, efeito vinculante, mas que ainda está presente. Se é suficiente ou não as soluções feitas, aí é aberta para discussão. Linha de tendência, a gente viu como cresceram esses processos, é uma linha linear, né? Como esses processos foram crescendo nos últimos anos, para ter uma ideia das tendências de crescimento. Fica claro aí para a gente que essa linha verde recursal tem uma tendência muito mais inclinada, muito mais, um ascendente muito mais forte do que as outras duas. A constitucional, que dobrou, o número de processos constitucionais praticamente dobrou de 88 até agora, ainda assim aparece quase horizontal aí se comparado com o recursal. Okay? Ou seja, tem que fazer alguma coisa no recursal, porque essa é a linha de crescimento dele. Alguma coisa tem que ser feita.
E as classes mais representativas? Né? A gente falou das 52 portas. E quais são as 52 portas que mais permitem entrada no Supremo? A tabela não deixa dúvida aí de que agravo de instrumento e recurso extraordinário, um com 52%, outro com 30% e quase 40%, concentram a absoluta maioria dos processos que chegam. São as portas escancaradas do Supremo. Depois a gente tem o habeas corpus, que ainda com um volume relativamente alto, mas depois disso os números vão caindo e vão ficando praticamente residuais. Ou seja, as grandes portas, se a gente está vendo que o Supremo recebe um número muito grande de processos, as duas grandes portas de entrada são essas. Aí se coloca um segundo ponto. Na medida em que o agravo de instrumento dificilmente é uma decisão sobre se é uma decisão final sobre se é justo ou não é justo a demanda, até que ponto o direito nosso e a cultura nossa está valorizando muito questões processuais. Porque o agravo de instrumentos são questões processuais importantes que influenciam indiretamente no mérito. Mas 52% do total dos processos do Supremo, do total dos processos nisso, são de agravo de instrumento. Quer dizer, são questões de uma natureza técnica maior, né? Que não decide dificilmente, às vezes pode, mas não decide o que a sociedade procura, se é justo, se é constitucional ou não é constitucional. Uma questão importante aqui também é que o agravo de instrumento pode ser impetrado contra o recurso extraordinário, ou seja, pode ser um recurso do recurso, por isso os dois andam muito próximos aí. Okay? Tribunais de origem. Também é outro ponto que existe uma diferença grande entre as três cortes, mas analisando o todo aqui a gente vê um ponto chama muito atenção nesse relatório. Quando o Joaquim viu essa tabela, na verdade ela estava separada, juizados federais, juizados estaduais, o Joaquim olhou, fez as contas, falou, não, isso aqui tem que estar junto, porque a natureza do Instituto é a mesma. E está aí, aparecendo em terceiro lugar como maior fonte de processos no Supremo. E tende a crescer. Tende a crescer. Quer dizer, existe vamos dizer assim, uma patologia do conceito da justiça rápida dos juizados especiais. Isso merece, ministro, depois uma atenção específica para saber esse cenário que nós estamos lidando é um cenário de camadas geológicas que vão se sobrepondo e vão sendo feitas no correr da história. Então, de vez em quando, você cria algo para ser A e esse algo, a lei muda, a interpretação muda, a prática dos advogados mudam, não é? Os interesses das partes mudam e está aí o caso clássico dos juizados, que era a justiça do povo, como se diz, que era para ser uma justiça onde não tivesse questões constitucionais, mas por procedimentos A, B, C, acaba sendo hoje a terceira fonte de origem, a terceira fonte originária de processos pelo Supremo. E o duplo grau? A gente fez uma análise também, porque um ponto que se discute muito é quantos graus os processos têm no Brasil, né? Por quantas instâncias eles passam até que transitem em julgado, até que o processo não possa mais ser discutido. De nossa análise, a gente detectou ali uma porcentagem que a gente não conseguia determinar, porque o campo do tribunal de origem não era específico o suficiente. De instância única, são os processos que nascem no próprio STF, representam aí 5,8% dos processos, STJ, 3,3%, e a absoluta maioria dos outros casos são casos que já passaram, que estão vindo de tribunais de justiça estaduais, justiça federal, turmas recursais, ou seja, tiveram pelo menos 2 julgamentos. E do STJ, como a gente
ver aqui, aqui a gente está desdobrando por STJ, o que vem de lá. A absoluta maioria também é agravo de instrumento e recurso ordinário, ou seja, já passaram por 2 julgamentos. O Supremo está julgando, então, voltando aqui, deixa eu só pegar aqui. O Supremo está julgando aí, no mínimo, 86% de processos que já tiveram 2 entendimentos. Está dando a terceira, a quarta manifestação. Nós não temos ainda dados, estamos tentando fazer, porque isso implicaria em ter que ver processo por processo. Mas a gente pode dizer com certeza isso. 86% já teria 2 graus e iria para o terceiro. Mas provavelmente o que iria para o quarto, quinto, é um número também extremamente expressivo. Então, mas isso aí a gente está ainda pesquisando isso aqui. Bom, agora a gente vai entrar na parte corte por corte e o Joaquim vai... Vou indo eu? Então vamos lá. A Corte Constitucional. A gente falou das 3 cortes e como se comporta cada uma e o que a gente tem de peculiaridade em cada corte. Da Corte Constitucional a gente vê que teve uma evolução aí mais ou menos razoável, não foi uma evolução cheia de grandes sobressaltos, mas tem 2 ondas. Uma primeira lá nos anos 90, que começou a cair no final dos anos no começo dos anos 90, e uma outra agora, depois de 2007, 2008, quando os processos constitucionais saltam. O que é essa primeira onda constitucional aqui? Essa primeira onda constitucional são os processos que... aquele anseio pós-Constituição de 88 por trazer questões ao Supremo, etc. E o próprio Supremo começou a limitar o acesso a esse tipo de processo quando determinou alguns limites para as partes que poderiam... O ponto é o seguinte, quando cria a Constituição de 88, então você tem uma euforia porque ele pode chegar até o Supremo, que antes não se podia, porque tinha o gatekeeper, tinha a procuradoria. Aí sobe muito o número de adins, que vai a 300 e pouco. Aí o próprio Supremo, pela jurisprudência, ele regula esse número. Então, o ponto importante aí é que o Supremo retém sempre uma capacidade de regular o acesso através da jurisprudência. Então, ele passa a ser mais exigente para decidir sobre a legitimidade daqueles que podem propor ações de constitucionalidade. Passa a exigir pertinência temática. Aí cai para 190 e pouco. Quer dizer, o ponto aí é o seguinte, o Supremo não é refém total de fluxos de processos, ele pode regular com algum espaço o seu fluxo de processo através da jurisprudência. E o último lá, então, aí a gente viu. Aqui também, esse grande salto aí no final, foram os mandatos de injunção. Tá? Mandado de injunção está sofrendo um crescimento vertiginoso a partir desses 2 últimos anos, também por uma questão de controle da válvula interpretativa do Supremo. Okay? O Supremo mudou de posição sobre a admissibilidade, sobre o uso do mandado de injunção. Nós sabemos que tinha uma posição mais restritiva do ministro Zé Carlos, e que isso em 2007, eu creio, em 2008, vai. Quando o Supremo muda de posição, não mudou a lei, não mudou a Constituição, não mudou nada. O Supremo mudou a interpretação, e aí... essa ascensão é que alimenta essa ideia de um ativismo maior do Supremo, porque o mandado de injunção ele tem como muito foco o legislativo. Uhum. Bom, na Corte Ordinária, a evolução dela a gente vê que é mais ascendente do que a constitucional e também com 2 variações, 3, na verdade, tem uma ali no meio que também sobe um pouco.
E o que é que faz esse crescimento? Quem é que se destaca, né? A gente tirou uma fotografia, agora vamos tirar uma radiografia aqui da corte ordinária. A gente vê nas classes processuais que quem predomina com bastante folga aí é o habeas corpus, tá? Do Supremo ordinário, que a gente chama de ordinário, o habeas corpus tem bastante folga com relação aos outros. Volta. Eu quero chamar a atenção, eu sou daltônico, de modo que eu não... Esse intervenção é que cor? O intervenção federal é um amarelo que tem uma alta em 98, depois cai de novo em 2004. Mas você vê que ele vinha subindo. Ele vinha subindo porque isso aí é precatórios. Tá certo? E vinha subindo porque se alimentava a esperança do Supremo decretar intervenção, por exemplo, em São Paulo. Prazo precatório. Mas, evidentemente, que aí, desde que não fosse em Olinda, para mim está tudo bem. Mas aí, aí tem uma posição do Supremo que determina e cai os casos de intervenção. Isso, eu acho que o Jobim é muito responsável por isso aqui, não sei. E tinha também, isso aí, só esse que eu queria chamar a atenção. E aí, se a gente der aquela olhada, fizer uma radiografia também do habeas corpus pelos assuntos, a gente vê que a predominância absoluta, como era de esperar, é processual penal. Olhando em mais detalhes, o que se destaca ali nessa linha azul são as questões de nulidade, que eram muito altas até 1996, 97, depois despencam também por entendimento do Supremo com relação a nulidades. Então, mais uma vez, a válvula do Supremo funcionando para controle do seu fluxo de processos. Mas o que chama mais atenção nesse gráfico aí é uma linha que só no último ano passou a ser a mais importante. Excesso de prazo para instrução e julgamento, que foi incluído na emenda 45. Pela emenda 45, o direito ao razoável duração do processo. E esse está apontando, com esse crescimento vertiginoso, já assumindo o primeiro lugar, como um dos problemas, uma das vias que vai... Quer dizer, vocês veem ali, em 2004, ela começa uma ascensão vertiginosa. É verde essa também? É verde. Ela começa e, hoje em dia, ela é responsável pelo maior número de habeas corpus. Isso mostra o quê? A gente sabe que foi uma mudança constitucional na emenda 45, excesso de prazo. Mas mostra também a demanda da sociedade de excesso de prazo. A sociedade quer decisões rápidas. É isso que mostra. E qualquer mecanismo processual que você coloque à disposição da sociedade, a sociedade vai usar. Sim. Contra o CNJ. Isso aqui é confessional, não é? Por todos os motivos. Eu quis apenas mostrar que nesses 1, 2, 3, 4, 5 anos, houve 458 processos contra o CNJ. Ou seja, 0,1% do total dos processos do Supremo. Quer dizer, o CNJ não aumentou a carga expressiva do Supremo. E, sobretudo, se pensarmos que a maioria desses processos é cartórios, é briga de cartório. Compreendeu? Então, só para fazer um... E a última das cortes, a recursal, que tem uma evolução bem diferente das outras, olhando aí no gráfico. A gente vê que a partir de 97, coincidentemente com a reforma do Estado, as privatizações e toda essa mudança que passamos, os processos, os planos econômicos também de logo antes, o Supremo passa a ter um número... chega a 111 mil processos por ano entrando no Supremo. E aqui, essa queda forte, expressiva, é repercussão geral e efeito vinculante. Está funcionando. Está funcionando. Nós não podemos dizer
passei. Não podemos dizer se nessas duas curvas aí se está estabilizado. A gente pode dizer que está estabilizado, mas não posso dizer para o futuro que ela não vai nem aumentar nem diminuir. O que eu posso dizer é que até agora está funcionando e é responsável pela grande queda aqui. Ela é responsável, mas o patamar em que está parando, pelo menos parece que está parando, ainda é muito alto. A gente está com 30 mil na somatória de agravos de instrumento e recursos extraordinários. Caiu de 110 mil, mais de 110 mil, para 30 mil, uma queda expressiva, sem dúvida, mas ainda assim um número bastante alto. E esse é um quadro que mostra, depois da repercussão geral, como é que os processos estão sendo julgados aqui dentro do Supremo. Eles não são mais julgados individualmente agora, né, quando o recurso extraordinário tem o pedido de repercussão geral, mas são julgados por matérias, então elas são agrupadas. A gente tem aí 372 matérias representando 78 mil processos, dos quais o Supremo conseguiu julgar 104 nesse tempo. Isso significa, e não julgou 186. Perdão, ele julgou 187 e não julgou 186. Tá? 50% foram julgados, 50% ainda não. Para a parte, a gente tem um problema aqui. O processo, depois que a matéria é julgada, ainda é devolvido. Um instante. O ponto aqui é o seguinte: chegaram processos com solicitação de repercussão geral num total de 78.500. O Supremo julgou 50%. 50% não julgou. Então, tem uma defasagem entre a rapidez com que os processos estão chegando e como é que o Supremo julga. Então, pode estar se criando uma bolha, pode estar se criando aí uma situação. Esse dado aqui sugeriria, salvo o melhor juízo, uma agilização dos processos de repercussão, porque o ideal é que entrasse 100, julgasse 100, entrasse 100, julgasse 100, mas está entrando 100 e julga 50. E para a parte, isso pode não ser a solução, porque o processo, a matéria é julgada aqui, mas tem que voltar lá para o tribunal para a aplicação da decisão na matéria. Ou seja, isso com certeza trouxe benefícios muito grandes para o Supremo, esse instituto, mas a gente não tem como medir isso para as partes, porque teria que medir lá nos tribunais, onde pode ser que esteja acontecendo algum tipo de represamento. Isso é um dos estudos futuros que a gente pretende fazer. Tanto que a gente chama essa tabela de a represa, porque a gente não sabe se está havendo ou não um represamento a nível dos tribunais. Por fim, essa tabela que mostra o tempo de conclusão dos processos, tá? Tempo de ministro, é o tempo que os processos ficam com o ministro, traz um dado bastante interessante. Quando se diz que mas os processos de recurso extraordinário, agravos de instrumentos, são processos que podem ser julgados em conjunto ou em massa, não demandam tanto dos ministros quanto os processos constitucionais ou ordinários. Os números do Supremo não mostram isso, do banco de dados que a gente montou do Supremo. Mostram que quase 92% do tempo de conclusão dos ministros é gasto com processos recursais. Isso foi possível porque a gente tinha aqueles 14 milhões de andamento. Então, nós conferimos os andamentos. Ou seja, realmente os processos recursais exigem, sim, dos ministros uma dedicação muito alta. Por mais que sejam matérias mais restritas e mais parecidos, processos mais parecidos, ainda assim 92% do tempo de conclusão do ministro é despendido com processos recursais. Okay? E os grandes litigantes. Esse aqui acho que fala por si só, esse gráfico, né? 90% dos processos do Supremo vem da esfera pública.
Na esfera pública, o executivo. Sendo 87% do poder executivo. E do executivo, o federal. 68 aí. Por mais que eu não quisesse mostrar esse dado por causa da presença da AGU aqui, mas você sabe que portador não merece pancada. Então, os maiores recorrentes. Isso aqui, a gente já sabe, mas o que chama a atenção é que a gente botou maiores recorrentes. Ou seja, em cada 100 processos, a Caixa recorre em 97% dos processos. Ele é o polo ativo. Ele é o polo ativo. Ele tem uma taxa mínima de derrotas, a gente não pôde calcular, porque nós não temos ainda dados para isso. Mas a gente não pôde calcular. Mas o que a gente sabe é que a Telemar, Caixa Econômica, Banco Central, eles recorrem em 90% dos processos. Period. Ponto. E aí as taxas de derrota mínima, não são, a gente não tem dados para calcular a taxa máxima. Mas o importante é que, juntando Caixa Econômica, União e ISSS, elas são responsáveis por 50% de todo o trabalho do Supremo. Quer dizer, sem a colaboração decisiva do Executivo, a situação complica. São Paulo, 6,26. Estado e o município somados. Os maiores privados, você vê que são números pequenos. Não são números, nós estamos falando de milhões de processos, né? Então você tem o setor de bancos, né? E aí depois é telecomunicações, automobilístico e outro. Quer dizer, o ponto que está aí é o seguinte, em algum tempo dizia-se que essas questões, também com referência à Caixa, etc., eram questões vindas de planos, discussões de índices de plano, etc., tal, tudo. Eu não tenho certeza. Tem ainda, ministro, muitas questões pendentes a respeito de planos? Não, só vamos dizer, processos típicos que envolvem uma série de processos iguais. A solução desse um ou dois processos vai implicar na solução automática de todos os outros. Mas se você pega, porque o que está se delineando aí é que o Supremo é a corte do consumidor. Quer dizer, é também uma corte do consumidor. Quer dizer, é isso que a gente está pensando do Supremo, porque o juizado especial cresce, tá certo? Os litigantes principais, sejam privados ou públicos, são de prestadores de serviços para o consumidor. Então, o que o país tem que perguntar é isso, quer dizer, realmente essa tendência é o que se pretende para o Supremo, que tenha vias de acesso de tal modo pré-estabelecida que uma disputa de consumidor acaba no Supremo? Quer dizer, essa é uma questão que tem que ser debatida. Bom, e tem um outro também que é 16% dos processos que chegam ao Supremo são discussões sobre servidores civil e militar. Quer dizer, o Supremo também é uma corte do servidor para resolver. Isso aqui tem uma origem, né, ministro? Que é o seguinte: nós somos, talvez, teve um tempo que eu pesquisei, etc., para saber se as outras constituições incluíam disposições sobre servidores e administração pública nas outras constituições. Não encontrei nada de expressivo. Nós aqui temos capítulos inteiros. E aí isso faz com que essa opção política constitucional
o resultado é esse, 16%, ou seja, 198 mil. Se o Pablo for fazer aquele estudozinho dele, em 21 anos, é quase que 8 mil processos por ano. Se você fizer isso por 250 dias, dá quanto? Matemática. Só de 8 mil por 250 sei lá, 10, 20. É um número absurdo que diariamente você tem de processos de servidor público que chega aqui. Você está vendo como o meu pessoal de matemática, na hora que eles tinham que falar, não falaram. Mas é algo também que a sociedade tem que resolver. Tem que decidir. Repara, não há que se procurar o responsável, porque o responsável é um processo histórico. Mas há de tomar decisões estratégicas. Tá. Vamos passar essas conclusões. Bom, 2 post-scriptum. Cara, início, doutor Fernando. Em 2006, a AMB fez uma pesquisa com juízes. E era qual o grau de importância de seguintes aspectos para a existência de impunidade? Juízes brasileiros, todos. Inquérito, pouca sintonia, excesso de recursos, demora, falta de vagas, 4 instâncias, pouca proteção. Essas foram as opções. Primeira opção, excesso de recursos. Segunda opção, demora para julgar. Terceira opção, 4 instâncias de julgamento. É a opinião dos magistrados. Né? É a opinião dos magistrados. Tá? E aí, eu estava comentando com o ministro Peluso, que nesse fim de semana eu fui mexer lá nas minhas pesquisas e, ministro, olha o que eu encontrei. A Lei de Constituição e Composição do Supremo Tribunal de Justiça de 1828, por D. Pedro I. O artigo 7º diz: as revistas não suspendem a execução das sentenças. Quer dizer, estamos atrasados, meu ministro. Muito obrigado. Mais de um século. Obrigado. Evidentemente, os senhores perceberam que os números são expressivos e que os comentários feitos pelo Dr. Pablo e pelo professor Joaquim Falcão apenas exacerbaram aquilo que já é extremamente perceptível. E eu poderia, eventualmente, encerrar aqui e dar o evento por concluído em termos de seus objetivos, vamos dizer, pela clareza e pela transparência das conclusões que nós podemos tirar a respeito desses números aí, muito bem comentados pelo professor e pelo Dr. Pablo. Mas eu não gostaria de fazê-lo sem, complementando essa estatística, trazer aos senhores, mas em particular a imprensa, que fará, com certeza, um grande favor à sociedade brasileira se der atenção a todos esses dados que foram mencionados pelo professor e pelo Dr. Pablo, mas também a estes que eu vou divulgar agora em primeira mão e que depois nós vamos dar a devida divulgação, e para os quais não se tem dado a devida atenção e que são responsáveis por aquilo que, doravante, daqui para frente, eu vou chamar, em todas as intervenções que farei, como o mito do risco da injustiça criminal ou o mito do risco da ameaça à liberdade. E, para isso, nós tomamos, só como ponto de partida, as estatísticas dos anos de 2009 e 2010 no Supremo Tribunal Federal.
Nós podemos começar? Os senhores estão vendo aí nesse primeiro gráfico. Ou seja, eu vou examinar apenas a questão do ponto de vista penal, a cujo respeito têm sido levantadas objeções de que uma proposta de mudança do sistema atual, eliminando o efeito suspensivo do recurso extraordinário e do recurso especial, levariam a sociedade brasileira a uma situação de grande risco à liberdade individual. Isto é um mito, e eu vou mostrar com números que é um mito. Em 2009 e 2010 foram distribuídos no Supremo Tribunal Federal 64.185 recursos extraordinários de agravo de instrumento em matéria criminal. Total. Nesses números não estão incluídos os recursos e os agravos que, por força de reforma regimental, são tornados inviáveis imediatamente pela presidência. Isso não foi considerado. E qual é a importância disso? A importância disso é que os números relativos que eu vou exibir se tornam muito mais graves do ponto de vista das suas repercussões, porque, na verdade, são taxas mais expressivas se fossem considerados todos esses recursos extraordinários de agravos que foram entrados e que eram absolutamente e manifestamente inviáveis. Em outra palavra, nós teríamos um universo muito maior e, por isso, as percentagens seriam muito menores. Mas vamos trabalhar só com estes dados. Destes, 5.307 foram sobre matéria criminal. Em outras palavras, menos de 10% dos recursos chegados ao Supremo Tribunal Federal, nestes 2 anos, eram de matéria criminal. O que mostra, desde logo, que os advogados, e eles têm razões para fazer isso não é uma crítica, é apenas uma observação estatística, os advogados não usam o recurso extraordinário em matéria criminal. Eles usam o quê? Conforme já foi mostrado na estatística da Fundação Getúlio Vargas. Eles usam o habeas corpus. E tem razão de usar habeas corpus por variados motivos. E ninguém quer mexer com os habeas corpus. Os habeas corpus continuarão a serem usados e julgados do mesmo modo. Isto é, ninguém pretende mexer com habeas corpus. Nós estamos examinando apenas os recursos extraordinários e recursos e agravos na matéria criminal. Então, é menos de 10%, 8%. Só nesse universo de 8%, o Supremo deu provimento a 145 dos recursos criminais. Ou seja, 0,22% do total dos recursos. Destes, 77 foram interpostos pela acusação. Ou seja, mais da metade dos recursos foram interpostos pela acusação. Em outras palavras, o que estaria em risco no sistema atual, pelos dados dos recursos, menos do que a liberdade individual, seriam os interesses da segurança pública. Ou seja, se alguém teria que reclamar alguma coisa em relação a uma mudança do regime, seria o Ministério Público sob a alegação de que o que estaria em risco é a segurança coletiva. Porque a maioria dos recursos foram interpostos pela acusação. Em outras palavras, neste caso, a maioria dos recursos foi decidida em dano dos réus. Em dano dos réus. Destes, 59 são pedidos formulados após o trânsito em julgado da condenação
e, portanto, se refere à execução da pena. Ou seja, progressão de regime, medidas disciplinares de execução, etc. Em outras palavras, já não estava em jogo o mérito das causas penais. Já estava transitado em julgado. Questões incidentais de execução. Questões incidentais de execução. 9 recursos da defesa. 9 recursos, vou repetir, 9, desse total todo. 9 recursos da defesa foram providos antes do trânsito do julgado. 9, que representa 0,16 dos recursos criminais, ou 0,014 do total dos recursos. Em outras palavras, 9 provimentos seria a medida que fundamentaria a objeção. Vocês estão percebendo a expressividade? Isto é, a partir de 9 casos, se alega que há um grande dano de risco à liberdade individual, de injustiça na área criminal. A partir de 9 casos. 9. O que me leva, desde logo, a fazer a seguinte ponderação. Os senhores acham concebível, do ponto de vista do interesse da sociedade, manter um sistema que prejudica toda a sociedade para não correr o risco de 9 injustiças? Essas 9 injustiças, ministro, são 4,5 por ano. Sim, para proteger 4,5 por ano, quantos milhões são prejudicados? Quantos milhões são prejudicados? Mas não é tudo. Não é tudo. Destes 9, um deles tratava de prazo máximo de medida de segurança. Outro questionava um decreto de prisão sem entrar no mérito da ação penal. 3 reconheceram nulidades de ações penais que não levariam à prisão. Portanto, não havia risco à liberdade nenhuma. E redundariam apenas em penas alternativas. Apenas 4 recursos, na verdade, discutem a condenação por crimes passíveis de prisão. Em outras palavras, 0,006 do total dos recursos extraordinários e agravos de instrumento. E em 3 deles, o Supremo reconheceu nulidades processuais. Em apenas um, houve uma efetiva reforma no mérito da decisão. A pergunta é a seguinte: a objeção de risco à liberdade individual está baseada em quê? Em quê? Estamos falando de que país? De que mundo? De que dados? Ou estamos apenas especulando porque uma proposta possa não agradar por motivos A, B ou C que não dizem respeito ao interesse da coletividade? São esses números que a mim me parecem de uma expressividade tal que insistir neles. E mais, eu gostaria até de rememorar alguma outra coisa que, aliás, eu devia ter posto como pressuposto desses últimos dados. Quando nós convivemos por mais de uma década, e o caso é mais de uma década, com uma situação absurda, ela se torna parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, e depois de algum tempo o absurdo já não aparece como tal, porque ele está incorporado à nossa rotina. Quando nós cogitamos hoje das consequências absurdas do volume de feitos do Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando, na verdade, muitas vezes, ainda considerando os absurdos como uma coisa absolutamente normal. Então, nós temos hoje em andamento mais ou menos 80
mil processos no Supremo, 80 mil processos, e eu já vi uma objeção dentro disso. Mas o Supremo está reclamando de que está com 80 mil só. Só de 80 mil. Como se 80 mil fosse uma coisa absolutamente corriqueira. Isso não é nada. 80 mil é coisa que o Supremo dá conta aí. 400 anos. Quer dizer, a gente tem que acordar para a realidade. Como é que o Supremo Tribunal Federal pode lidar de um modo mais racional, e mais do que racional, agora atendendo a um direito constitucional que é a razoável duração do processo, com um número desses? Os senhores conhecem, porque já foi difundido várias vezes, aquele fato que se passou com o ministro Sepúlveda Pertence, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, e compareceu na Itália de um encontro de cortes constitucionais. Sua Excelência fez lá o seu pronunciamento e deu, então, os números do Supremo Tribunal Federal de então. Eu vou dizer mais ou menos um número aproximado, não é correto, porque também não importa. Ele falou que o Supremo Federal, naquela época, tinha pendentes de apreciação na Corte, 56 mil recursos, etc., 56 mil feitos. Terminada a exposição no café, o colega da Suprema Corte norte-americana chegou ao ministro Sepúlveda e disse: ministro, o senhor tem que tomar cuidado com o seu tradutor. O senhor falou em 4.600 processos, 5.600 processos, e ele traduziu em 56 mil. Ele falou: não, infelizmente ele traduziu corretamente. Isso é um absurdo. Qualquer pessoa, né, que não está acostumada a conviver com o absurdo como rotina, percebe logo a extravagância de continuar com um sistema que põe o Supremo Tribunal Federal diante da necessidade de dar conta desse volume de recursos e ter que responder para a sociedade que pede uma demanda antiga, maior celeridade, maior cuidado com matérias criminais para não perpetuar impunidades e como vimos aí, a mudança do regime liquidaria com todos esses percalços e, do meu ponto de vista, atenderia às necessidades da sociedade como um todo. Pode não atender interesses aqui ou ali, mas acho que o interesse total da sociedade, que aquilo que deve nos iluminar e mover na análise de propostas para uma mudança efetiva, que me parece sumamente importante. Eu deixo esses dados à consideração dos senhores, para que a gente possa, com base nisso, e recebendo críticas consistentes, porque tudo isso é sujeito, evidentemente, à crítica aberta, e este é o motivo pelo qual nós estamos realizando esse evento de portas abertas, para que ele possa ser, de fato, objeto de reflexão da sociedade brasileira. Muito obrigado. Boa tarde a todos.